em Israel e em Roma. Qual foi a influência de Augusto? Ele influenciou o povo a verem os imperadores como deuses. Irmãos, conseguiu algo com o povo. Ele tocou tanto na visão, na mente das pessoas, que todas as pessoas começaram a ver os imperadores como Deus. Meu Deus. E depois, irmãos, que Augusto, Júlio César morreram, um homem ainda pior, mais pior, terrível, assumiu o trono. Calígula. Quem já estudou? Os estudantes aqui, irmãos, de história, geografia, né? Com certeza já estudou sobre esse homem. E esse homem então assumiu o trono. Irmãos, e todos ficaram com a esperança que ele iria retirar essa adoração aos imperadores. E ele, por sua vez, irmãos, ele reforçou essa adoração, porque ele era um imperador. Assim como Augusto e Júlio César foi adorado, ele também queria ser adorado. E ele começou então a determinar, irmãos, em toda a província, em todo o seu reino, que todos os homens se curvassem diante dele e que adorassem ele como Deus. Aleluia. E essa ordem, irmãos, Nero cumpriu ela, sim ou não? Quem conhece a história de Nero? Amém. E essa ordem, irmãos, foi até Domiciano, o imperador Domiciano. O culto ao imperador foi cada vez mais reverenciado. De todos os impérios, de todos os imperadores, irmãos, Domiciano venceu na maldade. É verdade. Você acha que Nero era ruim? De fazer com que as suas lâmpadas do jardim fossem os cristãos? Pensa no que Domiciano fazia com os cristãos. Se alguém recusasse, preste atenção a isso, nós estamos lendo as cartas às igrejas da Ásia. Revelação que João recebeu, que Deus passou para Jesus e Jesus revelou para João. E se alguém recusasse adorar Domiciano, era exilado. João foi para onde? Por que João foi exilado? Porque ele não adorou Domiciano. Eram exilados, torturados e executados. Se Deus colocar a sua fidelidade à prova hoje, como será que nós iremos sair, irmãos? Preste atenção a isso. Olhe para a sua jornada cristã, para a sua vida com Deus. Se Deus hoje falasse assim: olha, diabo, pode entrar, provar a igreja de 512. Entra lá, tão somente eu vou avisar o meu anjo que muitos irão padecer a morte. Se Deus permitisse hoje isso, irmãos, meu Deus, se o diabo colocasse a minha fidelidade na balança diante de Deus, se ele pedisse diante de Deus a minha cabeça, para ver se eu realmente sou fiel ao Senhor. A igreja, irmãos, essas igrejas aqui, passou por dias terríveis, no reinado de Nero, dias cruéis, irmãos. Diz a história, irmãos, que tinha dias, tinha vezes, que jorrava sangue nas aldeias e nas ruas da cidade. Sangue de quem, pastora? Dos cristãos que não se curvava diante dos imperadores. E um certo dia, irmãos, Deus permite um demônio entrar em Nero. E Nero então comete o suicídio. E a Bíblia vai dizer, queridos, que quando Nero morre, como eu já falei, Domiciano assume. E ele dá continuidade a essa grande perseguição à igreja. Marca aí na sua mente. Do ano 64 depois de Cristo até 96 depois de Cristo, a igreja do Senhor Jesus foi massacrada
pela perseguição dos imperadores. Olha só, irmãos, de 64 a 96 a igreja padeceu. Direto, irmãos, o pastor via os imperadores arrancando seus membros da igreja para serem mortos. Era constantemente, irmãos. O pastor de Esmirna ficava sabendo que a igreja de Pérgamo, alguém estava sendo morto lá também. Aleluia. E se Deus hoje pedir fidelidade de nós, irmãos? Meu Deus. Será que nós estamos com o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 9, 23? Que ele diz assim, que tudo faço pelo Evangelho de Cristo. Tudo eu estou disposto pelo Evangelho de Cristo, até mesmo de morrer por Ele. Oh, querido, por coisa tão pequena, nós abrimos mão de Cristo? Imagina se levantar um governante e exigir que nós prostremos diante dele. Isso vai acontecer, irmãos, para aqueles que não subirem no arrebatamento. Alguém vai sumir um trono, vai assentar numa cadeira e vai exigir que toda a terra prostre diante dele e adore ele como Deus. E o arrebatamento é para aqueles que são fiéis com Deus, irmãos. São fiéis com o Evangelho, com Cristo. E a igreja e a cidade de Esmirna, presta atenção, irmãos, que coisa gloriosa. A igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna, era o centro, irmãos, da adoração ao imperador Domiciano. Lá era a cidade de Domiciano. Imagina, irmãos, o pavor da igreja de Pérgamo, na cidade do imperador. Esmirna era o centro do culto ao imperador. As outras igrejas, irmãos, da Ásia, quando nós conhecemos, não tinha lá a estátua do imperador. Mas na cidade de Esmirna, todo o povo, irmãos, tinha que adorar Domiciano. Todo o povo, irmãos. Aleluia, Deus. Agora você que é inteligente, imagina, irmãos, a aflição dos crentes. Meu Deus, entra com providência. Eles cultuavam a Deus, irmãos, silenciosamente. Meu Cristo. Lágrimas desciam, irmãos, e rapidamente a igreja enxugava as lágrimas, porque ninguém podia ver alguém chorando por um outro Deus, irmãos. Meu Deus. Ninguém podia dizer glória ao Senhor, ninguém podia dizer Jesus é o Senhor. Todos adoravam em silêncio, igreja. Em silêncio. Aleluia. Deus. Uma igreja fiel, irmãos. Nessa cidade de Esmirna, nessa igreja de Esmirna, tinha um membro. Diz glória a Deus. Glória a Deus. Você vai falar, pastora, tinha vários membros, mas tem membros que destacam dos outros, irmãos. Se ele for fiel, ele se destaca. Falei isso hoje. Na cidade e nessa igreja tinha um membro muito influente. Esse membro, irmãos, foi aluno de João, que recebeu a revelação do Apocalipse. Quem instruiu esse membro e mandou para a igreja de Esmirna foi João. Esse homem foi aluno de João. E esse homem, irmão, se tornou um representante de todas as igrejas da Ásia. Esse homem, irmãos, recebeu a unção de bispo. Aleluia. O bispo da igreja de Esmirna. Glórias a Deus. E o seu nome era Policarpo. Aleluia. Policarpo. O bispo da igreja de Esmirna.
Um dia eu estava vendo, irmãos, uma seita dizer que Policarpo foi um bispo católico. Eu comentei isso, mentira. Lá na carta à igreja de Esmirna fala dele. Ele era bispo, ele era crente, ele não adorava outro Deus, por isso ele morreu. Aleluia. Até onde vai a sua fidelidade? Meu Deus. Até onde a sua fidelidade consegue chegar? Meu Cristo. Até que ponto você consegue ser fiel diante de Deus? Talvez você pense assim: se isso aparecer na minha frente, a minha fidelidade vai pro ar. Se isso chegar nas minhas mãos, eu não consigo ser fiel mais. Se eu passar por isso, se Deus permitir isso na minha vida,